Olá pessoal, bem-vindos a mais uma lista de exercícios do nosso curso preparatório para a Polícia Militar do Tocantins. Hoje mais algumas questões do SEBRASP. A nossa terceira lista de questões vai tratar dos princípios de contagem, ou então você pode chamar de análise combinatória. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário, sugestão de questões que a gente recebe, tá bom? Então vamos para a resolução da nossa lista. Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos que deve ser formada da seguinte maneira. Os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros de 0 a 9, admitindo-se repetição. Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é igual a... Veja só, essa é a estrutura então da senha. 2 letras. As letras elas não podem ser repetidas. Então aqui, na hora de escolher a primeira letra, há 26 opções, porque nosso alfabeto possui 26 letras. Depois que a pessoa utiliza uma letra, na hora de escolher a próxima, ele só tem 25 opções, porque uma já foi utilizada lá na anterior. Agora, na hora dos números, são números de 0 a 9. De 0 a 9, nós temos 10 valores. E como pode haver repetição, então eu tenho 10 opções sempre, porque eu posso repetir o mesmo número, é só as letras que não podem ser repetidas. Dito isto, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa galera toda. 26 vezes 25 vai nos dar 650. Aí, para multiplicar por esse monte de 10, basta colocar zeros, né? 1, 2, 3, 4, 10. Então, eu também vou colocar 4 zeros aqui. Pronto. Aí, vamos separar aqui, né, os milhares. 6 milhões e 500 mil. Ou seja, a alternativa é há 6 milhões e 500 mil formas de se montar uma senha seguindo essas regras estabelecidas aqui no enunciado. 3 pessoas entraram em uma sala de cinema onde restavam apenas 5 assentos desocupados. Nesse caso, a quantidade de maneiras diferentes de essas pessoas ocuparem esses assentos é igual a... Então, nós temos 3 pessoas. Nós vamos ver, então, as possibilidades existentes. Vamos chamar aqui de pessoa 1. Aqui nós teremos a pessoa 2. E aqui teremos a pessoa 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Pessoa 3. Bom, a primeira pessoa que escolheu o assento, ela tem 5 opções, porque tem 5 lugares vagos, então é 5. Depois que ela sentar, a segunda pessoa vai ter 4 opções. E depois, a última pessoa vai ter 3 opções ainda. Então, basta multiplicar. 5 vezes 4, 20. É isso? Vezes 3 nos leva aos 60. Ou seja, há 60 formas de eles escolherem os lugares deles. Logo, a alternativa D é a correta. Essa é a forma mais simples de resolver essa questão. Agora, eu vou usar a fórmula mais clássica. Certo? Essa aqui ela acaba sendo mais extensa, mas não tem problema, é bom você saber também. A gente vai usar a ideia do arranjo. O que é um arranjo? Arranjar pessoas é quando eu vou organizar elas e a ordem delas importa. A pessoa 1 está no meio, a pessoa 1 está no lado esquerdo, então a ordem que elas se sentarem, ela vai determinar também bastante coisa, certo? Se ela vai ficar num lugar ou outro, então nós vamos ter que usar um arranjo aqui. Arranjo de quê? Arranjo de... nós temos aqui 5 lugares e 3 pessoas, né? Então, nós temos o arranjo de 5 tomado 3 a 3. Então, eu tenho 5 lugares para ser ocupados por 3 pessoas. De quantas maneiras a gente pode fazer uma mistura aí desse pessoal? Usando a fórmula, eu vou pegar o valor aqui que vem primeiro, que é o 5 fatorial, dividido, aí aqui vai ser o maior menos o menor. 5 menos 3 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou decompor de cima até ele ficar igual ao 5 menos 3. 5 menos 3 é quanto, gente? É 2. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu venho até o 2 fatorial porque aqui, ó, 5 menos 3 vai dar 2, ou seja, 2 fatorial. Corto o 2 fatorial em cima. Corto o 2 fatorial embaixo, sobra o quê? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, ou seja, a mesma resposta. Então, você pode anotar as duas se você quiser. Então, é isso aí, já está marcada aqui a alternativa D. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador do programa,
outro será o subcoordenador e os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a... Vamos resolver de duas maneiras. Primeira resolução mais básica. Nós temos 2 lugares a serem preenchidos. Nós temos mais pessoas, não é isso? Nós temos 7 servidores, mais 2 lugares distintos a serem preenchidos. O resto é a galera mesmo, o que eles chamam de agentes operacionais. Mas cargos diferentes, né? Então nós temos aqui o coordenador, então vamos botar o S, e o subcoordenador, vamos botar, perdão, o C, né, para coordenador e o S para subcoordenador. Na hora de escolher o coordenador, nós temos 7 opções de servidores. Então aqui eu coloco o 7. Na hora de escolher o subcoordenador, eu já tenho um coordenador, então agora eu tenho apenas 6 opções. Assim, 7 vezes 6 será 42. Há 42 formas de pegar essas 7 pessoas e montar aí esse grupo onde eu tenho o coordenador e o subcoordenador. O segundo modo é usando o arranjo. Lembra, o arranjo, a gente usa o arranjo quando a ordem importa. A ordem aqui importa. Ser coordenador é diferente de ser subcoordenador. Então, uma coisa, o João ser escolhido para coordenador e outra para ser escolhido como subcoordenador. Então, nós vamos tomar aqui um arranjo de 7 tomados 2 a 2. Nós temos 7 pessoas e vamos agrupar elas de 2 em 2 para ocupar esses 2 cargos. Como que fica isso? Pego o maior número, que é o 7, né, fatorial, dividido, aí aqui embaixo fica 7 menos 2 fatorial. 7 menos 2 vai dar 5, então eu tenho que decompor o 7 até o 5. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 7 menos 2 aqui embaixo dá 5 fatorial. Corto 5, sobra o 7 vezes 6, que no caso dá 42. É isso? Então, 2 formas de resolver. Alternativa B. 7 pessoas se dirigem para formar uma fila em frente ao único caixa de atendimento individual em uma agência bancária. Dessas 7 pessoas, 4 são idosos. Um servidor da agência deverá organizar a fila de modo que os idosos sejam atendidos antes dos demais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de se organizar a fila é igual a... Então, vamos ilustrar aqui essa fila. Nós temos aqui, então, 4 idosos para ficar na frente, né? Então, vamos chamar aqui de idoso 1. Aí, depois, vai vir o idoso 2, a segunda pessoa da fila, né? Aí vem o idoso 3 e depois o idoso 4. Aí, logo após ele, vai vir a pessoa que vai ter o atendimento normal, né? Então, vamos chamar de normal 1, atendimento normal 2, normal 3. Então, aqui estão as 7 pessoas. Basicamente, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vou olhar para os idosos aqui. Olhando para os idosos, eu tenho 4 idosos. Então, o primeiro idoso, eu tenho 4 opções para colocar um idoso na primeira posição. Então, 4, depois vezes 3, depois 2 idosos, depois só um idoso. Depois são as pessoas com atendimento normal. Então, vai ter 3, depois 2 pessoas, depois 1. Mas como é que eu escrevo isso matematicamente, gente? A gente escreve assim, ó. Permutação de 4 vezes a permutação de 3. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, eu vou pegar 4 idosos para ocupar 4 vagas. Eu vou permutá-los, certo? Então, é isso aqui que eu fiz aqui nessa primeira parte. Depois, vem um grupo distinto, que é o das pessoas com atendimento normal. Então, é a permutação de 3. Então, como é que isso aqui fica? Permutação de 4 é 4 fatorial. E permutação de 3 é o 3 fatorial. Então, basicamente, é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que usando uma linguagem mais técnica, que é mais ilustrativa. Então, o que é o 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Essa parte aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 continua sendo 24, não é? Vezes 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá, no caso, o próprio 6. Fazendo essa multiplicação, 24 vezes 6, a gente encontra 144. Há 144 formas de montar uma fila com 7 pessoas, onde 4 idosos estão na frente e 3 pessoas com atendimento normal ficam na parte de trás. Então, isso nos leva à alternativa E. Em 2015, na cidade de São Luís, 1.560 docentes atuavam nas escolas de ensino fundamental.
Entre eles, havia 450 Marias e 150 Pedros. Esses 1.560 docentes eram distribuídos para cada escola de forma aleatória. Então, vamos lá. Nós temos 1.560 professores e aí eles vão ser distribuídos por essas escolas aí. Nessa situação, assinale a opção que apresenta a expressão que permite determinar a quantidade de possíveis escolhas para a formação do primeiro grupo de 20 professores, de maneira que nesse grupo não haja nenhuma Maria e nenhum Pedro. Nós temos 1.560 professores, digamos que a gente vai escolher 20 deles para ir para uma escola. E o critério é nenhum deles pode se chamar Maria e nenhum deles pode se chamar Pedro. Então o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, vamos descobrir quantas pessoas se encaixam nessa categoria. O cálculozinho bem básico que a gente faz é assim, ó, T, que é de todo mundo, menos todas as Marias, menos P, que são todos os Pedros. Todas as pessoas são 1.560. As Marias são 450 mulheres, então subtrai 450. E os Pedros são 150. Então, eu vou pegar 1.560 menos esse valor aqui, que no caso vai dar 600, né? Então, você pode subtrair esses aqui primeiro. Bom, 1.560 menos esses 60 vai me dar um total de 960 docentes a 960 professores que se enquadram nos critérios apresentados aqui. Não pode se chamar Maria, nem pode se chamar Pedro. E agora? Bom, eu tenho 960 pessoas e eu vou agrupar elas em grupos de 20. De quantas maneiras diferentes eu posso agrupar essas pessoas? Então, eu vou fazer uma combinação de 960 pessoas tomadas 20 a 20. Professor, por que combinação e não arranjo? Combinação porque a ordem não importa. Então, digamos que tem lá o professor André e o professor Carlos. Não importa, se os dois foram chamados para um grupo, fechou. Não importa se o André foi sorteado primeiro, se o Carlos veio depois. Veja que a questão não abre espaço para isso. Então, a ordem não importa. O importante é que aqueles professores têm que estar juntos. E é por isso que a gente usa combinação, quando a ordem não importa. Qual é a fórmula que a gente usa para combinação? Pega o valor de cima, então vai ser 960 fatorial, dividido, aí eu vou pegar o menor valor, que no caso é 20 fatorial, vezes, aí vai ser o maior menos o menor dentro do parênteses, ó, 960 menos 20 fatorial, não é isso? Então, como é que vai ficar isso aqui? 960 fatorial dividido por 20 fatorial. Quanto que vai dar 960 menos 20? Vai dar 940. 940 fatorial. Isso aqui daria uma conta gigantesca, né? A gente não precisa fazer porque o enunciado já nos ajuda. Ele já nos deixa aí a pá do que seria a resposta, que no caso é a letra E. Né? 960 fatorial em cima, dividido por 20 fatorial vezes 940 fatorial. Em um campeonato de futebol amador, dos pontos corridos do qual participam 10 times, cada um desses times joga 2 vezes com cada adversário, o que totaliza exatas 18 partidas para cada. Né? São 10 times, cada um tem 9 adversários, e de volta 18 jogos. Considerando-se que o time vencedor do campeonato venceu 13 partidas e empatou 5, é correto afirmar que a quantidade de maneiras possíveis para que esses resultados ocorram dentro do campeonato é. Nós temos aqui uma questão de combinação que pode ser resolvida de 2 maneiras. Tá? Eu vou explicar isso para você. Em primeiro lugar, por que combinação? Porque a ordem não importa. Em que sentido? Não importa se primeiro vai vir a partida que deu empate 2-2 ou uma partida que deu 3-3. O importante é que, por exemplo, de quantas maneiras eu vou pegar os 18 jogos e combinar ali os momentos. Então, por exemplo, vamos considerar somente as vitórias, né? Então, ele venceu 13 partidas. Então, eu vou pegar a combinação de 18 tomado 13-13. E o que isso quer dizer? Das 18 partidas, imagine que isso são 4 cadeiras, são 18 cadeiras, tomados 13-13. São 13 partidas. As 13 partidas seriam 13 pessoas para sentar nas 18 cadeiras. De quantas maneiras essas pessoas poderiam se misturar aí nessas cadeiras, tá? Lembrando que ele não está pensando em cada indivíduo, João, Pedro, ele está pensando simplesmente de que aquela cadeira vai ficar ocupada ou não, tá? Então, combinação de 18 tomado 13-13. Então, por exemplo, uma combinação possível seria
A primeira partida seria uma partida onde haveria a vitória, a segunda seria onde não haveria uma vitória, e aí vai alternando. Uma segunda opção seria onde a primeira partida não seria vitória, a segunda também não seria vitória, a terceira também não seria, a vitória viria só na quarta. Então há várias formas de combinar isso aí. Outra forma de resolver, isso vai me dar o mesmo resultado, é combinar 18 tomado 5 a 5. Aqui eu imaginaria 18 lugares para ocupar e 5 pessoas que vão sentar nesses lugares. Nesse caso aqui, nós estamos olhando o quê? Para os empates. Existe uma coisa chamada triângulo de Pascal, que quando eu pego esses cálculos, eles vão dar igual, porque 13 mais 5 vai dar 18. Então, por exemplo, combinação de 18 tomado 10 a 10 vai ser a mesma coisa que combinação de 18 tomado 8 a 8. Então, quando eu junto esses dois valores aqui da direita, os dois vão dar o mesmo final aqui. Então, isso sempre me leva para a mesma resposta. Então, tentando esclarecer, nós podemos pegar qualquer cálculo. Eu vou pegar esse aqui. Recapitulando, eu tenho 18 jogos e eu preciso combinar as 13 vitórias de várias maneiras distintas, igual eu ilustrei agora há pouco. Partida 1, vitória. Partida 2, vitória. Partida 3, empate. Não é isso? Então, vamos fazer a combinação de 18 tomado 13 a 13. Então, vamos lá. Nós temos aqui que usar a nossa fórmula. Eu vou baixar aqui para a gente poder ganhar espaço. Combinação de 18 tomado 13 a 13. Então, aqui em cima vai ficar o 18 fatorial. Aqui embaixo eu vou colocar o quê? Vou colocar o meu 13 fatorial, que é o valor menor. Aí abre o parênteses, vai ficar 18 menos 13 aqui dentro. 18 menos 13 fatorial. Para mim decompor o 18, eu tenho que ver quanto que vai dar aqui as contas, né? Aqui vai dar 13 e aqui vai dar só 5. Então, eu vou decompor o 18 até chegar no 13. Então, 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. E agora, hein? Bom, aqui embaixo eu tenho o 13 fatorial. Aí aqui, no caso, eu vou ter o quê? O 5 fatorial. É isso? A primeira simplificação mais óbvia é cortar o 13 fatorial em cima e o 13 fatorial embaixo. Esse aqui vai dar igual. Aí o que eu vou fazer? Vou escrever de novo. Ó. 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que o 1 não fede nem cheira na multiplicação, não é? O que você pode fazer? Você pode resolver a multiplicação de cima, vai dar um número gigantesco, e depois o de baixo. Aí você vai ter que fazer uma divisão de números grandes, vai dar muito trabalho. Outra opção, gente, é fazer simplificação. Veja só, eu vou olhar para os de cima e para os de baixo e vou simplificar. Por exemplo, eu não tenho o número 5 aqui. Aqui em cima, eu tenho alguém que é divisível por 5? Tenho, porque o 15 dá para dividir por 5. Então, eu vou passar essa barrinha aqui e essa barrinha aqui. Significa que eu estou dividindo o 15 por 5. 15 dividido por 5 vai dar o próprio 3. Não é isso? Então, eu já simplifiquei um valorzinho aqui. Próximo, o 4. O 4 dá para dividir alguém aqui? Sim, gente. O 16 é divisível por 4. Então, eu vou botar a barrinha para o outro lado, para não confundir. Ó. 16 dividido por 4. 16 por 4 vai dar quanto? Vai dar 4. Olha o que eu vou fazer. O 18 é divisível por 3 e o 18 também é divisível por 2. Então, eu poderia dividir de uma vez tudo aqui por ele. Mas eu vou fazer de outro jeito. Eu vou circular aqui o meu 18. Então, ó, eu vou simplificar o 18 pelo meu 3. 18 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 6. Eu posso pegar também aqui o meu 14, não é isso? O 14 dá para dividir por 2, porque é par. Lembra, eu poderia já dividir de novo aqui 6 por 2, que daria 3. Mas eu posso vir para cá, vou fazer um quadradinho. 14 dividido por 2. Nesse caso, vai dar 7. Viu aí? Então, senão você teria um número aqui muito, muito grande e ia te dar um trabalho danado. Então, a gente sai cortando e fazendo simplificação. Veja que todos os valores de baixo eu consegui jogar eles de modo simplificado, né? E acabei tendo o quê?
6 vezes 17 vezes 4 vezes 3 vezes 7. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 8.568. É muito melhor do que multiplicar aí não sei quantos mil ou milhões e depois dividir por esse valor aqui que vai dar 120. Então, nós temos o quê? 8.568 formas de misturar dentro das 18 partidas as 13 vitórias que o time teve. Poderia ser o contrário. Das 18 partidas, eu teria 8.568 maneiras de misturar os 5 empates que aquele time teve, certinho? Então, isso quer dizer o quê? Que as possibilidades são superiores a 8.000. Então, a C é a nossa alternativa correta.